Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma noite de estudos. O pessoal está entrando, boa noite. Boa noite, Lúcia, Joana, Eleusa, Roseli, a Neuza, o pessoal que sempre participa, né? Pessoal novo, mas a maioria que participa. O Willis. Não esquece de mandar dúvida, pergunta, que a gente vai conversando. Muitas vezes eu faço a apresentação e volto para o final para poder é, ver as perguntas, né? Alguns temas interessantes que dizem a todo o espiritismo, respeita a todo o espiritismo, mas também tem ligação com o desdobramento, porque com o desdobramento você vai ver tudo isso, né? Então é importante a gente estar analisando. Eu criei um canal no Telegram, né? Porque o Telegram é um aplicativo bacana que você tem canais que você vai seguindo. É uma forma, porque o Facebook tem muitos algoritmos que acaba. Eu tenho 280 mil seguidores e a maioria não vê o que eu publico. Então, o Instagram, no Telegram costuma ajudar. Então, entre no canal. Lá eu vou sempre postar as atividades, né? Você não perde os nossos estudos. Esse é de segunda-feira às 9h30. É um curso sobre desdobramento. Temos também o grupo para não perder conteúdo. O pessoal manda dúvida, eu sempre respondo. No botão seguir do Facebook, se você colocar ver primeiro, você pula esse negócio do algoritmo, né? Faço isso das páginas que eu gosto. E o curso é com base no livro, como vocês sabem. E o livro pode ser comprado nesses três locais, né? Fora outras livrarias, mas que a gente divulga: a Livraria Espírita Marília, a Candeia e na Amazon. E esses são meus contatos, agora incluído também no Telegram. E também pode ser comprado no e-book na Amazon Kindle. Então, vou fazer uma revisão rápida para quem está chegando e para quem já participa há mais tempo, lembrar. O curso visa ajudar quem quer desenvolver ou quem quer educar a faculdade. E a base é Kardec e André Luiz. A primeira parte, que nós já estudamos, um estudo profundo sobre a doutrina e os conceitos de desdobramento, além de explicações. A segunda parte, que estamos acabando, são relatos e temas, grande maioria são relatos dos desdobramentos que eu fiz, ou temas referentes a desdobramentos que eu fiz, para ajudar a ambientar quem está fazendo desdobramento e entender o que está vivenciando. E a terceira parte são as técnicas propriamente ditas, né? Para quem quer desenvolver essa capacidade psíquica, nós vamos ensinar diversas técnicas. Aquela revisãozinha para lembrar o mapa do mundo espiritual, né? Essa geografia do mundo espiritual. Então nós temos o mundo físico, que é o 3D, e o mundo espiritual, que é o 4D. Só que o mundo espiritual é muito complexo, então ele não tem só a realidade que está entrelaçada com o mundo físico. Quando você se desdobra e sai do corpo físico, num primeiro momento você está aqui nesse mundo espiritual entrelaçado diretamente com o mundo físico, mas você pode se locomover para as outras esferas espirituais. E é importante entender isso. Inclusive, é muito ligado ao tema de hoje, né? Essa questão de que eu viajei para outro planeta, eu me desdobrei, fui para cá, para lá. Então é muito importante compreender essa questão das esferas, senão gera confusão mesmo, né? A gente vai entrar num tema, o Heitor explicou de uma forma muito didática, então ficou muito legal para a gente compreender. Então você tem três esferas umbralinas, lembrando que o nosso lar, por exemplo, está na terceira. Três esferas superiores, a quarta, a quinta e a sexta, que não couberam aqui no desenho. E três esferas negativas, né? No sentido de serem mais densas daquela que está entrelaçada com o mundo físico, ou mais sutis do que aquela que está entrelaçada com o mundo físico. Vamos começar o capítulo. Então o Heitor me orientou a falar sobre sistemas, né? Ditou a grande maioria do texto, né? Porque está atrelado de alguma forma ao desdobramento, né? Para compreender que acaba havendo muita mistificação sobre sistemas. Bem, o texto ele fala por si só, né? Por isso que eu citei. Não cabe a nós, né? Nem eu, nem o leitor, desmentir essa informação, que é possível você se desdobrar e ir para outro planeta. Porque um espírito com capacidade psíquica desenvolvida o suficiente realmente pode viajar entre os planetas.
mas queremos trazer algumas informações para que o leitor amigo, para que você que está assistindo o curso, seja no Facebook, seja depois no YouTube, que a gente põe lá, possa pensar e analisar com propriedade. Eu, por exemplo, nunca fiz um desdobramento para fora do planeta, nunca. Ah, é impossível? Não, não é. Só que é muito mais comum o desdobramento aqui, né? Já é muito complexo aqui, então é muito fora do comum sair do planeta. É que tem várias coisas, várias questões que a gente vai analisar hoje que acabam induzindo a pessoa a achar que saiu, mas não saiu, né? Isso que a gente vai analisar. E aí, com essas propriedades, a pessoa por si só, quem cada um que tem que analisar o seu desdobramento, a pessoa consegue sozinha analisar e decidir. Então, o planeta Terra deve ser visto como uma gigantesca espaçonave, na qual bilhões de espíritos estão viajando pelos cosmos. Essa visão do planeta mudou completamente minha concepção sobre o planeta, né? A gente imagina o planeta uma coisa, mas quando eu comecei a entender isso, mudou minha visão sobre o planeta. Ele, planeta Terra, parece que assim, é uma grande espaçonave orgânica, né? Com natureza e tudo mais. Por quê? Porque ele, o planeta, ele não gira só em torno do seu eixo, em torno do céu, mas também o Sol gira em torno das grandes estrelas, fazendo com que todo o sistema solar acompanhe esse movimento. E o próprio sistema solar gira em torno de outros, e que gira em torno de outros, e as galáxias giram em torno de outros. Está tudo em movimento. Então temos que o sistema solar não é algo estático, não está tudo paradinho assim que nem a gente vê nos desenhos. O YouTube tem um desenho muito legal que é o Sol em movimento, assim, os planetas girando em volta. Aquilo lá dá um nó na sua cabeça, porque a gente está acostumado a ver o desenho estático e não, está tudo em movimento. Então nós estamos viajando literalmente pelos cosmos, estamos realmente viajando, né? Não está parado agora. A Terra não está só girando em torno do Sol e girando em torno dela mesma. Não, está todo mundo girando, viajando, né, em movimento. Interessante é notar que essa espaçonave, a Terra, viajando pelo universo divino, possui diversas dimensões materiais. A física, que é essa que a gente conhece, e as espirituais, que tem esse rótulo espirituais para designar essas outras dimensões, né, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Quando o encarnado efetua o desdobramento, adentra conscientemente uma dimensão do universo espiritual, mas ainda está em uma esfera do planeta Terra. Como visto, cada esfera é uma realidade diferente do planeta, e possuímos notícias de 10 planos de vida espiritual, ou seja, 10 realidades espirituais coexistindo. Nós já estudamos no curso, vocês podem ir lá no YouTube quem perdeu, as enormes diferenças entre as esferas, né? Então você vai lá para a segunda negativa e compara com a terceira positiva, é outro universo, né? São esferas espirituais do planeta Terra, mas a diferença de vida é muito grande. A concepção de vida em sociedade, de hábitos, de potencialidades desenvolvidas é assim, é assustadoramente diferente, né? Vimos que quem está numa esfera espiritual tem a impressão de estar em outro planeta. Olha aí a confusão. Porque se trata de outra realidade, mas está pisando no chão e olhando para o céu, com construções, cidades, ruas, florestas, rios, mares, montanhas e as peculiaridades próprias de cada esfera, de cada realidade espiritual. Então estou lá na segunda esfera positiva ou na terceira do nosso lar, ela é uma esfera, é um mundo espiritual, uma realidade do planeta Terra, ela gira, né? Não é algo abstrato, não é algo mental, né? No sentido de algo que não é tocável. Não, estou andando lá, estou andando em um chão, né, formado de matéria. Uma matéria em outra composição, uma matéria em outra dimensionalidade que lhe dá outra composição do fluido cósmico universal que forma aquele tipo de matéria, mas é matéria. Porque senão não estaria andando no chão, ia cair no infinito. Quando eu sento numa cadeira dentro de uma casa, em nosso lar, estou sentando numa cadeira formada de matéria lá daquela dimensão, daquela composição. Então, a pessoa que não tem
um grau de estudo, de conhecimento, faz um desdobramento e vai, por exemplo, ao nosso lar e vê uma cidade já com uma tecnologia diferente, uma composição diferente, fala, nossa, fui para outro planeta, me desdobrei, né? E aí já viaja, fui lá para Júpiter, foi para isso. Não, ele foi para uma esfera espiritual do planeta Terra. Então temos que muitas vezes o irmão encarnado se desdobra, visita uma esfera espiritual e ao retornar para o corpo acredita que viajou para outro planeta. Da mesma forma que irmãos de outras religiões, por exemplo, que acredita, por exemplo, no inferno, ele se desdobra, vai para uma esfera negativa, chega lá na segunda esfera negativa, realmente tem imagens feias, né? Tem coisas que realmente assustam quem não está acostumado. Então a pessoa vê aquilo, tempestades, é um ambiente muito hostil, com imagens muito desagradáveis, para usar os termos que o André Luiz mais usa. Que eu acho correto, porque é mais fraternal e mistifica menos. Então a pessoa vê aquilo, ela crê, nossa, eu fui no inferno, fui isso, vi aquilo, vi demônio. Não, só viu pessoas vivendo em outra realidade. Então a gente julga, a gente classifica, julga, define conforme o nosso grau de conhecimento. Por isso que é importante ter o conhecimento. Volto a dizer, não impede que a pessoa se desdobre e realmente vá para outro planeta. Isso não é impossível. Só que é muito mais comum e já é difícil se desdobrar e visitar as esferas espirituais do próprio planeta, o que dirá ir para outro, né? Outra ocorrência comum se dá quando um espírito das esferas mais evoluídas do planeta Terra, ali a quarta, quinta, sexta esfera, consegue sintonia com o médium encarnado. Não é fácil, não é, mas ele consegue e passa uma mensagem. Aí o médium encarnado, se ele não tem conhecimento das esferas superiores do planeta, se ele não tem esse conhecimento que está em André Luiz, que nós estamos passando, ele acredita que entrou em contato com um ser de outro planeta. Que também a gente tem que desmistificar, porque o Espiritismo e a grandeza do Espiritismo é que o Deus é um só, né? Então, Deus é o Deus de todos os planetas, dos sextilhões de galáxias, dos sextilhões de planetas. Descobriu 20 dimensões paralelas. Deus é o Deus dessas dimensões também. E daí nós temos por consequência que Deus é o Pai, então nós somos filhos, todos nós, de todos os planetas, de todos os lugares, todos nós somos irmãos. Então nós vamos falar de humanidades de outros planetas, e não um ser extraterrestre, né, que os filmes classificam. Então, a humanidade de outros planetas. Tem humanidades mais atrasadas, humanidades no mesmo grau evolutivo e humanidades mais evoluídas, né? Então, às vezes a pessoa recebe uma comunicação de um espírito muito evoluído que vive na Terra, em esferas mais evoluídas da Terra, e acha que está recebendo uma mensagem de um ser de outro planeta. Recomendo a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, quando o André Luiz ele participa de uma reunião mediúnica lá em nosso lar e eles recebem a visita do Asclépios. Olha, precisou de 20, 30 médiums em nosso lar com a capacidade deles desenvolvidas para conseguir criar um cenário favorável para esse espírito do planeta, só que vive na sexta esfera espiritual, se manifestar em nosso lar. Extremamente difícil. Olha a diferença de que ele está de grau evolutivo. E conseguiu se manifestar, né? Mas olha a dificuldade. E por isso que nós temos que ter esse conhecimento. E a gravidade? Tem gravidade no mundo espiritual? Claro que tem, né? Senão estaria tudo voando para os cantos. Tem gravidade, tem leis da física. É diferente? Claro que é diferente, né? Cada esfera espiritual está em uma composição material e, por consequência, tem a sua lei da física em cada uma das esferas, mas também há gravidade. Tanto que a pessoa anda, né? Não fica pulando que nem na lua. A pessoa anda, se é desdobrado, você anda nas esferas espirituais. Você anda de ônibus, anda de carro, né? Então você vai para as esferas negativas, tem uma tecnologia menos desenvolvida, o ônibus é normal, o carro normal. Inclusive tem veículos mais ultrapassados.
normal a gravidade. Então também não é assim, né? Não é tão fácil. Então olha a dificuldade que é o desdobramento ser feito e ir para outro planeta. Ah, você está falando que é impossível? Volta a falar. Não estou falando que é impossível. Estou só falando que é difícil e que, na maioria das vezes, a gente faz desdobramento em esferas espirituais do próprio planeta e causa confusão. E o Alfredo perguntando qual o capítulo agora, eu não vou lembrar de cabeça o capítulo. E agora que você falou o capítulo, estou tentando lembrar se é o Obreiros da Vida Eterna mesmo. As CLEPs, se você jogar as CLEPs no Google, é um nome bem diferente, né? Não sei se tem algumas CLEPs assistindo, mas é um nome bem diferente. Então, se você pôr ali André Luiz, as CLEPs, Nosso Lar, com certeza vai aparecer o livro e o capítulo, né? A maioria dos livros do André Luiz estão já em PDF no Google, né? Recomendo comprar, mas até porque vai o dinheiro para a FEB. Mas tem lá, então para título de pesquisa você consegue puxar. Mas Asclépios, né? Asclépios dos planos dos imortais, Nosso Lar, André Luiz. André Luiz é interessantíssima essa passagem. Porque aí o André Luiz fala para o mentor dele, e Asclépios vive, atingiu o mais alto grau de evolução, o mentor fala de jeito nenhum. Falta muito pra gente atingir as Asclépios, mas ele falta atingir isso. E quem tá nisso falta atingir aquilo. Aí ele cita uns 10 níveis evolutivos só pra gente ter uma noção da quantidade, né? Fica claro como nós somos espíritos ainda jovens, né? Ainda aprendendo a desenvolver o sentimento e a razão e abandonar os instintos, né? Então, fica muito claro, é muito interessante essa passagem. Recomendo procurar as Clepos. E aí André ele fala, mora no plano dos imortais. E por que plano dos imortais? Porque são espíritos que vivem já numa esfera espiritual do planeta. Claro que todos nós somos imortais, mas eles já estão em outro grau evolutivo, então eles não reencarnam mais por necessidade. Eles reencarnam a cada 700, 800 anos em missões de benemerência. Então eles reencarnam para serem faróis da humanidade mesmo. Procurem ler que é muito interessante. Portanto, não é algo simples conseguir realizar um desdobramento consciente e viajar até outro planeta, seja qual for a dimensão em que esteja, né, o desdobramento esteja sendo realizado. Muito menos receber comunicações de espíritos que habitam outros planetas. Não é simples. Você receber uma comunicação do Asclepios, olha, é muito difícil. Nesse livro do André Luiz, ele ainda fala, ó, e esse espírito se faz presente na crosta por intermédio de outros espíritos, como se fosse uma escadinha. Isso é muito comum, né? Você tem um espírito muito evoluído que tem várias equipes espirituais trabalhando com ele, então forma uma escadinha, né? Então, por exemplo, os espíritos que trabalham comigo, nós estamos sob orientação de um outro espírito mais evoluído. Quem tem contato comigo? Esses espíritos do meio, né? O Heitor, o Achado e o Antônio. E nós temos uma tutela, uma orientação de um outro espírito mais evoluído, mas eu não tenho a capacidade psíquica e espiritual de me conectar com esse espírito mais evoluído. Mas nós estamos sob orientação deles. Em meditação eu busco tal, mas não para mediunidade. Então essa escadinha é muito comum, né? O André Luiz cita isso no livro. O pessoal está falando que é Obreiros mesmo, então eu puxei certo de cabeça. Obreiros da Vida Eterna. E vamos ver a questão da transição, que é outro problema também de mitificar um fato. Deixa eu tomar minha água antes. Primeiro, o planeta Terra, em sua dimensão física, ainda é um mundo de provas e expiações. E o que é provas e expiações? O que a gente tem que entender por isso? O mal prevalece sobre o bem. Mas o mal, que mal? Que mal que é esse? É do vizinho? É o mal em nós mesmos, né? Então a gente tem que sempre analisar com espelho e não com uma lente de aumento. Então tem que analisar com um espelho. Quando eu falo mal prevalece sobre o bem, é em nós, né? Então na grande quantidade da maioria dos habitantes, o mal ainda prevalece sobre o bem. Então é em cada um, é no ser, é no espírito. Isso deriva do fato que a grande maioria dos espíritos encarnados ainda não vivem como espíritos.
né? Porque nós somos espírito. Nesse momento eu sou espírito, vocês são espírito, estamos encarnados, depois estaremos desencarnados, mas somos espíritos, filhos de Deus de essência espiritual. Então, se eu vivo como um ser material, eu estou vivendo ignorando minha real essência. Por isso que aí eu fico mais suscetível ainda a estresse, a depressão, a pânico, a influências pesadas, porque eu não estou alimentando meu espírito. A meditação, a oração, os hábitos, né, aquilo que a gente explica no Em Busca da Felicidade, aquilo respeita a sua essência espiritual. Então você alimenta o seu espírito. Sem isso, fica difícil. A grande maioria segue supostamente uma religião, né? Então a maioria tem religião, mas na prática seus atos diários ignoram os ensinamentos recebidos. Então na prática são o quê? Materialistas e ateus. Porque se sua vida não inclui hábitos espirituais, hábitos saudáveis, mas eu frequento a igreja tal, tá, e aí, no dia a dia? Ora, medita, faz o bem, faz caridade, faz reforma íntima, vigia os pensamentos. Não é ser perfeito. Eu sou extremamente imperfeito e eu imagino que a maioria seja imperfeita. Mas quando você coloca hábitos saudáveis no seu dia a dia, você já vive com uma qualidade de vida melhor e ainda respeita a sua essência espiritual. Você começa a viver como espírito, né, apenas encarnado. Mas a maioria não. A maioria é materialista e ateu. Disso resulta que, infelizmente, a maioria reencarna, não realiza os resgates, o planejamento de vida e cria novos endividamentos. A pessoa entra devendo no cheque especial e sai devendo no cartão de crédito também. Se enrola, né? Então a pessoa entra para fazer um planejamento de vida e sai e não segue, vive como um ateu materialista, mesmo que tenha uma religião. Mas os atos, o que responde essa pergunta? Os atos diários, os hábitos, atos e hábitos. É isso que responde se você é um ateu materialista ou um espírito desperto. Então a pessoa não faz isso e ainda pratica o mal dolosamente, ou seja, se cria um endividamento maior. Então ainda está na fase, a pessoa está na fase de provas e expiações. E como a grande maioria está, o mundo está. Então, nós temos que lembrar o que é o karma, que só uma lembrança rápida, né? Nós todos somos filhos de Deus e assim possuímos o seu DNA, vibrando em nosso íntimo a essência divina, com potencialidades inimagináveis. Da mesma forma, em nosso íntimo, mesmo que adormecido pelos hábitos infelizes, vícios, defeitos e imperfeições, temos a consciência plena da lei divina. Está lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei divina? É no Bhagavad Gita? É no Livro dos Espíritos? É na Bíblia? No Antigo Testamento? No Novo? No Alcorão? Não, em nós mesmos. Porque nós somos filhos de Deus. Então, no DNA divino, na essência divina, nós temos a plena consciência da lei divina. Então, mesmo que ela esteja adormecida, a consciência plena, ela está lá, em nosso íntimo, com um grande tesouro guardado dentro de nós mesmos. E aí, qual é o problema disso? Né? Que deveria ser um benefício, mas qual é o problema disso? Quando praticamos um ato que viola, né, a lei divina, esse ato fica registrado em nossa mente, porque nossa mente é como um grande computador que registra absolutamente tudo. E nós mesmos cobramos um reajuste, porque nós temos a consciência que nós erramos, mesmo que seja em nível inconsciente, lá na essência espiritual. Está em choque, é como se fosse uma mancha negra no seu machucado, no seu espírito. Porque nós nos sentimos em débito com o Pai Criador e com o seu universo. Esse débito causa um desajuste em nosso espírito, mente e aí, por consequência, corpos de manifestação. E aí, qual que é o resgate, qual que é a expiação? Você exterioriza essa energia no corpo físico e quando você exterioriza essa energia, você sente em reequilíbrio com a lei divina. A prática do bem também é possível e a sintonização com Deus por meio da meditação também, mas a exteriorização é o remédio mais simples e eficaz.
né? Principalmente quando a mente ainda é mais fraca, como é o nosso caso, né? O nosso grau evolutivo. Nesse cenário, a maioria dos espíritos encarnados ainda está violando as leis divinas e aumentando seu karma. Então o cara ainda está assim, ó, a lei dele de, né, a curva dele kármica ainda está assim, está subindo. Ele está indo na fase de provas e expiações. Então ele precisa ficar passando por provas e expiações no mundo físico e também nas esferas espirituais. E só uma pequena porcentagem dos encarnados já estão conseguindo ter uma vida produtiva, espiritualizada e atingir uma estabilidade kármica. Né? Quem participa do estudo de terça sabe que eu falo que é a curva de estabilidade kármica. Então a pessoa reencarna, é imperfeita, tem seus vícios, a pessoa não é Jesus ainda, não é espíritos evoluídos como Chico, como Divaldo, mas apesar dos seus defeitos, ela está fazendo bem, está praticando caridade, está se esforçando na reforma íntima, né? Está controlando e diminuindo os vícios, faz oração diária, meditação, evangelho no lar. Então, apesar das imperfeições, ela está fazendo tudo isso. Não pratica o mal dolosamente, né? Então não prejudica ninguém, não prejudica a coletividade, não faz o mal dolosamente, querendo fazer o mal, né? De forma deliberada. Então ela estabiliza, ela tem uma reencarnação produtiva. E a partir do momento que ela estabiliza, ela começa a se regenerar. Então ela está na fase de regeneração. A pessoa está na fase de regeneração. O espírito está na fase de regeneração. Quando a grande maioria dos encarnados chegar nesse estágio, aí sim o planeta, em sua dimensão física, terá concluído a fase de transição. E aí os irmãos que ainda estão na outra fase, né, renitentes da maldade, ou seja, que ainda procuram o mal dolosamente, aí eles são levados para outros planetas que estão no nível evolutivo compatível, e lá eles continuam evoluindo, né? Todos vão evoluir. Então, quando a gente fala de transição e o mal prevalecer sobre o bem, por que fala o mal igual ao bem? Né? Não é que vai ter uma guerra entre o mal e o bem. Não, é no interior de nós mesmos. Né? É em cada um, no espírito. Então, dentro de mim, eu já consigo equilibrar as minhas inferioridades. O que é o mal? O mal é quando você pratica um ato que viola a lei divina. O mal é estar em desacordo com a lei divina. Por isso que o mal é o estágio transitório do espírito, que uma hora ele atingirá a vida plena em sintonia com Deus e a partir daí viverá eternamente em sintonia com Deus, sem perder a sua individualidade. Mas então você vê que é dentro de nós. Então na fase de regeneração eu já não pratico mal dolosamente, já estou conseguindo controlar a minha inferioridade. Não estou mais violando as leis divinas de forma consciente, né? Buscando dolosamente. Então ali o bem já está equiparado ao mal. Então quando que o planeta chega nessa fase? Quando a grande maioria dos habitantes chegam nessa fase. Então são espíritos que já estão despertos, sabem que são espíritos, independente da religião, buscam fazer o bem, buscam ajudar a construir uma sociedade fraterna, justa, né? Diminuir as desigualdades, evita o mal dolosamente. Aí sim o planeta chegará na fase de regeneração. Será que é amanhã? Vai demorar, né? Então, disso temos que a fase de transição não está no fim, mas no início, sinto informar. Né? Tem gente que está falando como se fosse acabar daqui 10 anos. Não vai. Serão séculos e séculos até que esteja concluída. Além disso, não existe uma linha divisória. A transição ela vai ocorrendo de uma forma natural. Na verdade, ela vai ocorrendo em cada um, né? Em cada espírito. As esferas espirituais também vão evoluindo. A terceira esfera espiritual, por exemplo, está claramente já numa fase de regeneração. Logo a segunda também estará, depois a primeira. Conforme os espíritos vão evoluindo, as esferas espirituais também vão evoluindo. Isso vai repercutir no mundo físico, que é onde todo mundo reencarna, que há essa mistura de espíritos de diversos níveis evolutivos. Por fim, devemos nos preocupar com a evolução espiritual, né, com a nossa evolução e não com a do vizinho. Né? Não adianta você ficar julgando o vizinho, a esposa, o marido, o filho, a sogra, o primo. Não adianta. É você tem que se preocupar com a sua.
Eu, espírito, encarnado ou desencarnado, preciso acordar e despertar para a necessidade de viver em sintonia com, com as leis de Deus. E com isso, não aceitar mais a prática de atos claramente maldosos ou infelizes, e ainda buscar a reforma íntima, buscar os hábitos saudáveis. Eu sempre enfatizo a questão de que, mas eu não sou espírito de luz, eu sou espírito imperfeito, eu vou deixar para outra encarnação. Por isso que eu sempre enfatizo que não importa a imperfeição, né? Nós somos. Aprendi isso com Arshad, porque a pessoa cria uma ilusão, assim, parece algo inatingível ter uma vida mais espiritualizada. E qualquer um pode ter, não importa o nível evolutivo. Porque vida espiritualizada é colocar hábitos espirituais. Então você coloca a oração, a meditação, o evangelho no lar, leitura edificante, prática da caridade, ida no centro espírita assim que possível, assistir uma palestrinha, tomar um passe. Pronto. Isso tudo catalisa a reforma íntima. Você não precisa esperar. Não existe mágica. Não é de repente que a gente vira um espírito de luz. É uma evolução, vai sedimentando graus evolutivos. Como eu disse, eu também me considero uma pessoa muito imperfeita. Então isso vai sedimentando ao longo do tempo. O que não podemos fazer é abandonar essa luta. Essa data limite do Chico, que já misturaram com fase de transição, criaram, novamente mitificando a história. Vamos pensar, o planeta Terra é uma enorme espaçonave viajando pelo cosmos em companhia de outras espaçonaves, que são os outros planetas. Então nós estamos viajando pelos cosmos, um sistema solar que está dentro de uma galáxia, uma Via Láctea, enfim, a coisa é complexa. Não estamos só. Muitos planetas não possuem vida na dimensão física tridimensional e nós não conseguimos perceber. Outros possuem e a gente não consegue perceber. Mas todos possuem vida, que seja nas outras dimensões, ditas espirituais. Na metade do século passado, a humanidade terrestre estava trilhando um caminho perigoso, ali em 1950, 1940, 60, duas guerras mundiais, e aí havia um grande temor de uma guerra nuclear. E qual que é o problema? Uma guerra nuclear pode ser tão forte que, além de dizimar milhões e milhões e bilhões de espíritos, ela pode deslocar o eixo do planeta. E aí você desajusta todo o desenho cósmico dessa viagem em companhia dos outros planetas. Isso afeta a vida nos outros planetas, de todo o sistema solar e talvez até mesmo das galáxias e tudo mais. E o Chico narrou que diversos espíritos crísticos, o que é isso? Espíritos no grau evolutivo de Jesus. Segundo o Haroldo, numa palestra, tinha espíritos ainda mais evoluídos do que Jesus. Ele atingiu a perfeição, tá? Mas são espíritos mais experientes. Creio eu que seja nesse sentido. Mas são espíritos crísticos que tomam conta do desenho cósmico. Então eles se reuniram para analisar a situação da nossa humanidade, da humanidade terrestre. E eles nessa reunião consideraram, e dizem que foi um pedido de Jesus, para esperar um tempo, alguns queriam adiantar alguns flagelos e algumas dificuldades para a humanidade para despertar o lado espiritual. E é dito que chegaram à conclusão, somente por argumentos de Jesus, que daria para esperar um pouco mais, e seria agora por volta de 2019. Que se até lá não houvesse uma guerra nuclear, se a humanidade conseguisse pelo menos uma evolução satisfatória, não ocorreriam desastres tão penosos, tão impactantes, tão dolorosos para despertar o lado espiritual, porque a dor é um catalisador muito grande da espiritualidade. Mas ao contrário, nós teríamos descobertas científicas, teríamos diversos avanços para que a humanidade pudesse evoluir. Mas se tivesse uma guerra nuclear, se a humanidade ficasse estagnada, seriam necessários alguns flagelos mais intensos. Eu sei que você está pensando no Covid. Percebam que não existe uma data limite propriamente dito
O pessoal criou um fato narrado pelo Chico, que foi esse encontro, uma análise de espíritos crísticos, e criaram um mito. Né? Teve gente achando que o mundo ia acabar em 2019, ou queria ter comunicação extraterrestre, né? A humanidade de outros planetas em 2019. Né? Mas você vê, não é isso. Né? Além disso, a análise não é matemática, não é fria. Jesus, os espíritos que trabalham com eles, esses outros espíritos crísticos, todos eles estão analisando, né? Eles estão no leme da humanidade. Então eles estão analisando a evolução da humanidade. E se for necessário, alguns flagelos coletivos, eles virão. Né? Da mesma forma que tantos outros estimulam tanto a espiritualidade quanto o desenvolvimento de tecnologias. A gente vê, por exemplo, no caso do Covid agora, né, as vacinas sendo criadas em tempo recorde, muitas empresas, pessoas aprendendo a utilizar o teletrabalho, né, deu um impulso muito rápido, algo que seria tão devagar foi muito acelerado. A gente não sabe ainda as consequências sociais disso. Enfim, os flagelos chegam, vão embora, e eles vão auxiliando. É sempre ruim, é sempre doloroso, mas também criam gatilhos, né, de desenvolvimento de alguma forma. Então eles chegam e vão. Esse foi um, existirão outros. Né? Faz parte, é da evolução. Por quê? Porque a humanidade, nós temos que convir, né? Não está evoluindo moralmente, espiritualmente, de uma forma satisfatória. Né? Qual que é o nível evolutivo do nosso mundo? Você tem que ter leis penais que fala você não pode matar, você não pode estuprar. E mesmo assim o cara vai lá e mata, estupra. Mesmo com a lei falando que não pode, que ele vai ser preso, que ele vai perder a liberdade, que isso é muito errado, ele vai lá e faz. Você tem guerras, então você tem ainda uma visão da riqueza complicada, né? Muito materialista. Então é a humanidade nossa, gente. Então é natural que não quer dizer que nem você vê, não é uma, eu não vejo, né? Minha opinião. Vou colocar aqui, acho que eu falo, né? É um parâmetro de análise. Por que o Chico e o Emmanuel narraram isso? Para mostrar para a gente a complexidade e que nós temos espíritos crísticos guiando a humanidade. Mas qual que é a minha opinião? Que nós estamos no meio termo. Nem teve as guerras nucleares, eu acho que hoje guerras mundiais praticamente é inviável diante da globalização e do arranjo econômico que foi criado. Então você pensar numa guerra nuclear é praticamente uma guerra mundial praticamente impossível, né? Muito difícil você pensar nisso. Né? Por causa de interesses econômicos mesmo. Mas enfim, né? Então alguns aspectos positivos aconteceram. Agora, outros, como eu falei, está ainda longe. Então eu acredito que a gente vem com alguns flagelos coletivos, teremos outros, né? Tivemos agora o Covid, acho que acontecerão outros, faz parte, é da evolução mesmo. Nós temos que lembrar que fazendo a nossa parte, seguindo o Evangelho, seguindo o nosso planejamento de vida, estaremos em sintonia com os amigos espirituais e vai acontecer conosco aquilo que estava previsto para a nossa reencarnação, porque quando a gente planeja a reencarnação, a gente já sabe em que espaço-tempo estamos entrando do mundo físico. Mas ao mesmo tempo também, sem dúvida, descobertas tecnológicas, quem sabe em breve comunicação real com humanidades de outros planetas. Né? Valdo Vieira fala que a humanidade nossa está numa quarentena, que na verdade a humanidade dos outros planetas do sistema são mais evoluídas e que nós estamos numa espécie de quarentena por causa do nosso grau de evolução. Então, né, quem sabe futuramente nós tenhamos comunicação efetivas, né, de humanidades de outro planeta, trazendo tanto ensinamentos morais quanto tecnológicos e científicos. Então, data limite, gente, não vamos mistificar, tá? É isso, é só uma análise do grau evolutivo da humanidade, podendo acelerar alguns flagelos para a humanidade, para despertar o lado espiritual, ou maneirar nisso daí, mas aí é aquela questão do bom filho e do mau filho, né? O mau filho você vai ter que
educá-lo, né? E aí você vai ter que às vezes conversar, é, podar em alguns aspectos, cortar alguns benefícios para ele sentir a necessidade de mudar. O bom filho, né? Você tem mais facilidade. É a mesma coisa, a humanidade é filho de Deus, então a humanidade está se portando mal, vai ter que vir algumas coisas para ensinar ela a se comportar. Ela está indo bem, facilita, né? Você tem outros aspectos, mas é só isso. Não tem que ficar mistificando, né? E acabamos. Semana que vem, para encerrar a parte 2 do livro, vamos estudar a reforma íntima, ataques espirituais, algumas recomendações sobre desdobramento, né, com observações, a questão da morte, a questão da vontade de uma vida equilibrada. E a gente encerra a parte 2 do livro. Quem quiser estudar outros livros, continuar essa linha de estudo que nós conduzimos, temos lições de nosso lar e lições dos mensageiros. Da reforma íntima, depressão, o que fazer em busca da felicidade. O lucro do livro doado para a ONG Semear Marília. Agora eu vou ver se tem perguntas. Então, abraços, boa noite e até a próxima.